Boa noite. Jesus, quando andou pela terra, ele fez milagres, ele multiplicou pães, alimentou pessoas, ensinou, fez muitas coisas. Mas hoje, no começo dessa série sobre esperança, nós vamos falar de um momento tenso na história de Jesus, talvez o mais tenso na história toda de Jesus e na história da humanidade. Um momento onde Jesus convidou os discípulos, aqueles 12 mais próximos dele, para um jantar, para uma ceia. Eles iriam celebrar juntos a Páscoa. A Páscoa remetia àqueles 13 judeus contando Jesus, remetia ao passado do povo de Deus, lá no Egito. Alguns que conhecem um pouco das histórias bíblicas, José, aquele que foi governador do Egito, trouxe toda a sua família para o Egito, eram cerca de 70 pessoas, e aí essas pessoas foram se casando umas com as outras, se multiplicando, só que aí mudou o governo do Egito, mudou o faraó, e aí o povo judeu foi escravizado. E durante 400 anos, eles oraram a Deus para que os livrasse da escravidão. 400 anos. A gente ora 4 dias e acha que Deus desapareceu, não é verdade? Uma semana orando já é muito. Você fala, 400 anos esse povo orou para que Deus os libertasse da escravidão. E finalmente, vocês conhecem a história de Moisés, talvez tenham visto o filme, se não conhecem pela Bíblia. Finalmente, Deus usou Moisés para libertar esse povo. Então, na última noite, quando Deus falou, agora é o último acordo, o último combinado que eu faço para o faraó libertar o povo, porque ele já tinha feito outros milagres, outras coisas, e aí chegava na última hora, o faraó não libertava. Na última noite, a noite da passagem, isso que significa Páscoa, um anjo foi incumbido de descer à terra, e ele foi avisado a todos os judeus, todo o povo de Deus, que matassem um cordeirinho, e com o sangue do cordeiro, olha que coisa simbólica, significativa, com o sangue do cordeiro, eles iriam aspergir aquele sangue nos batentes das portas, nos umbrais das portas das casas, e aí quando o anjo viesse e encontrasse o sangue do cordeiro nas portas, ele passaria direto. Quando não encontrasse, ele ia matar o primogênito de cada família, daquela família. E foi isso que aconteceu, e os egípcios perderam muitos primogênitos, e inclusive o próprio faraó. E aí, nesse dia, ele falou, não, manda esse povo embora, manda esse povo embora. Então, e aí também a instrução para o povo judeu era que imolasse o cordeiro, passasse o sangue, e aí celebrasse, comessem aquela carne daquele cordeiro, porque seria a última refeição deles como escravos. Aquilo simbolizaria a libertação deles. No dia seguinte, eles seriam libertos. Então era isso que Jesus estava celebrando 1.500 anos, cerca de 1.500 anos após esse acontecimento. Jesus juntou os seus discípulos, os mais próximos. Só que naquele momento, apesar de Jesus naquele momento ser uma celebridade, as multidões iam atrás de Jesus, procuravam Jesus pelos milagres, pela comida, pelos ensinamentos. Jesus era muito conhecido nesse momento, mas aquele momento específico que nós vamos nos referir hoje, a coisa estava tensa. Não havia alegria, não havia esperança. Era um momento difícil, muito tenso, escuro, onde os ânimos estavam abalados. Jesus tinha dito aos seus discípulos, falou, olha, arrumem um lugar para a gente se reunir, aí deu as instruções, os discípulos foram à frente, falaram com o Senhor que tinha uma pousada, e aí ele separou o andar de cima para que Jesus tivesse essa refeição com os seus discípulos no dia da Páscoa. Eles iriam comer carne de cordeiro
para celebrar a Páscoa, mas o clima era esse clima complicado, difícil, tenso, sem esperança. Primeira coisa interessante a observarmos: a presença de Jesus naquele lugar, o próprio Deus encarnado naquele lugar, não impediu que aquele momento fosse tenso. Havia uma tensão, havia medo, havia uma falta de esperança, mas o próprio Jesus estava ali. Então não significa que quando Deus, não significa que quando você está passando um momento sem esperança, que Deus não está ali. Porque Jesus estava ali e aquele momento era tenso e era difícil. E os discípulos estavam percebendo isso. E Jesus estava abatido. Jesus estava tenso naquele momento. Então nós vamos ler um texto que descreve essa cena, que está lá em Marcos, no capítulo 14, se você trouxe a sua Bíblia. E eu acredito que nós vamos tirar algumas lições bem interessantes, que devem nos dar esperança, hoje e durante essa série. Marcos, capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte: ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Olha que coisa tensa. Normalmente, quando você reúne algumas pessoas, seus amigos, para comer, para um jantar, geralmente você está celebrando, é um outro tipo de momento, não é um momento onde você faz um confrontamento como esse que Jesus fez. Mas Jesus ali, naquele momento tenso, ele falou assim: olha, um de vocês vai me trair. Um de vocês que está aqui no meio vai me trair. Jesus deixou a diplomacia de lado e foi direto para falar umas coisas muito difíceis e importantes. Ele falou assim, o versículo 19 diz o seguinte: eles ficaram tristes. Claro, Jesus falando de traição, só quem já foi traído que sabe a dor de uma traição. E aí os discípulos ficaram tristes. E a Bíblia diz que, um por um, lhes disseram: com certeza não sou eu. Não, eu não sou. Eu não sou, eu não sou, eu não sou 12 vezes. Não era ninguém. Não, que isso, Jesus? Que isso? Como assim? Eu não. Ninguém vai te trair aqui, não. Afirmou Jesus: é um dos 12. Alguém que come comigo no mesmo prato. Olha que tenso. Olha que tenso. Você consegue se imaginar na cena? A pessoa que vai me trair, ela é muito próxima de mim. Ela pega alguma coisa do meu prato. Ela é muito amigo. Olha que coisa tensa se revelar isso. Jesus revelando isso naquele momento. Uma traição que haveria de acontecer. Aí ele diz ainda o seguinte, Jesus falando: o Filho do Homem vai. Ele se referia a que ele iria morrer. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Percebe a tensão desse momento? Percebe a dificuldade? Percebe a falta de clima? Esse livro, gente, está repleto de histórias de incertezas, de momentos de incertezas. Pessoas as mais diferentes, do início ao fim desse livro, passaram por momentos sem esperança, onde não havia esperança, cheios de incerteza. Histórias e mais histórias. Se você lembrar o seu personagem favorito, eu tenho absoluta certeza que ele passou momentos de incerteza, que é como nós passamos, muitas vezes, e como talvez muitos de nós estejamos passando nesse momento. Esse livro está repleto disso. Isso aqui não é a revista Caras, onde todos os personagens, tudo dá certo, é carrão, é festa, é outra. Revista Caras é outra coisa. Esse livro está repleto de incertezas, repleto de histórias de incertezas. Como nas nossas vidas isso acontece ocasionalmente.
falei de José agora há pouco. Quem conhece a história de José, José do Egito, teve um momento na vida de José que ele estava no fundo de um poço, escutando a voz dos irmãos dele, dizendo assim: será que a gente vende ou a gente mata ele? Eu sei que você tem problema com seu irmão, mas acho que você nunca chegou nesse ponto, certo? A sua irmãzinha, seu irmãozinho. José escutou isso dos irmãos dele. Será que a gente mata ou vende ele como escravo? E aí, escolheram vender, porque aí acabavam lucrando ainda um pouquinho, venderam ele como escravo. Aí José foi preso, acusado de assédio sexual, mas não era verdade. Falsamente ele foi acusado de assédio sexual. E foi para a cadeia, sozinho, no Egito, sem parentes, sem advogado, sem ninguém. Ficou 13 anos preso. 13 anos preso. Imagina a falta de esperança. Imagina a falta de esperança para aquele moço. E se você conhece o resto da história, o final da história de José, você percebe que tanto lá no fundo do poço, quanto naquela prisão, Deus estava com José. Deus estava com José naquele momento super, super difícil, como nenhum de nós nunca passou. Davi, o rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, fez tantas coisas belas e importantes para Deus. Davi, num determinado momento, um dos filhos de Davi, ficou lá na entrada da cidade, começou a conversar, conspirar contra o pai, falar mal de Davi. E aí foi fomentando e envenenando as pessoas, e até que ele conseguiu um exército para invadir o palácio, para tentar matar Davi e tomar o reino do próprio pai. Quem tem problema com filho aqui? A gente tem problema com filho, mas não se compara ao que aconteceu com Davi. Davi teve que sair fugido, senão o filho e o exército iam matar o próprio pai. E se você conhece a história de Davi, você vai ver que Deus estava com Davi nesse momento de dificuldade, de aflição, de falta de esperança, de desespero. Ou uma mãe que é obrigada a fazer uma coisa que talvez nenhuma mãe aqui faria. Não sei, depende, talvez nas mesmas circunstâncias fizesse, mas foi anunciado que todos os bebezinhos deveriam ser mortos. E aí essa mãe, ao invés de deixar que o faraó matasse seu filhinho, ela colocou o filhinho numa cestinha, empurrou rio abaixo. Um bebezinho dentro de uma cesta. Você imagina o coração dessa mãe na hora que isso estava acontecendo. Imagina a ansiedade, o desespero, a falta de esperança. E se você conhece o restante da história, esse bebezinho era Moisés, foi achado e acabou sendo o libertador do povo. Então, Deus estava naquela situação, mesmo que fosse uma situação tensa, difícil, aparentemente sem esperança. Porque depois que você sabe o final da história, é fácil você... então tá bom, que bonitinho, acabou bem. Mas e antes? E quando José estava preso lá, 10 anos preso? Como que estava o coração dele? E Deus estava ali com ele. Então, muitas vezes nós mesmos, quando passamos momentos de dificuldade, crises nos relacionamentos, financeira, no trabalho, no casamento, seja o que for, quando a gente está mergulhado nessas crises, nossa primeira pergunta é: Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Parece que o Senhor não está me ouvindo, o Senhor foi embora, o Senhor está ocupado com outras pessoas. Cadê o Senhor, Deus? Por que o Senhor não está aqui? Eu estou precisando tanto, por que o Senhor não está aqui, Deus? Todos nós fazemos isso, quase que sem exceção. E o que a gente descobre com essas histórias aqui, é que não foi pela ausência de Deus que essas pessoas sofreram.
não foi pela ausência de Deus, mas sim pelo plano de Deus, que a longo prazo era muito maior do que aquelas pessoas podiam imaginar naquele momento de dificuldade, naquele momento de dureza, de falta de esperança. Não foi pela ausência de Deus que José sofreu, não foi pela ausência de Deus que Davi sofreu, ou a mãe de Moisés sofreu, mas foi porque Deus tinha um plano muito maior do que aquele momento aparentava ser. Então, voltando para a nossa narrativa lá de Marcos, aquele momento tenso de Jesus, um momento cheio de incertezas, vejam como que a história segue, versículo 22. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. As coisas começaram a piorar, porque Jesus estava repartindo o pão, falou: isso é o meu corpo, que vai ser repartido por vocês, dado em favor de vocês, diz lá em Lucas. Esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Quer dizer, Jesus estava falando de morte mesmo. E ele estava dando um outro significado para a Páscoa. A partir dali, a Páscoa teria um outro significado. Mas Jesus estava falando de morte. O momento era tenso. Então, isso aqui é muito diferente do que muita coisa que você ouve por aí. Muita coisa que, se você ligar a sua televisão, você vai ouvir alguma coisa muito diferente disso, porque se você estiver sem esperança, se as coisas não estiverem redondinhas, é porque Deus não está presente. Não é isso que a gente ouve? Não é isso que você ouve a hora que você liga a sua televisão? Não. Deus não está presente. Não necessariamente. Não necessariamente. Nós estamos vendo diversos casos onde Deus estava presente e as coisas não iam às mil maravilhas, não iam tão bem. Mas seguindo, em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse: isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Você vê que a tensão só vai aumentando. Essas palavras tornaram-se realidade, né? Falando de sangue, algumas horas depois. Jesus foi preso, torturado, crucificado e foi morto. Mas ainda para piorar um pouco o clima aqui, Jesus ainda fala da fidelidade dos amigos. Ele fala assim: disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão. Vocês todos. Um traiu, mas todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Como assim, Jesus? Nós somos os mais próximos do Senhor. Como a gente vai te abandonar? Que isso? Eu imagino Pedro, né? A gente sempre fala do Pedro aqui. O Pedro era aquele que já era o primeiro a falar, né? Não, Jesus, para com isso. Como assim? Nós jamais te abandonaremos. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Coraçãozinho, né? Não sei fazer. É nós. Fica tranquilo, Jesus. Fica tranquilo, a gente jamais vai te abandonar. Não para com essa negatividade, o clima está ruim. Vamos subir o clima, Jesus. Vamos falar de coisa boa. O clima está tenso, as coisas estão ruins. Jesus, vamos mudar de assunto. E aí o Pedro falou mesmo, está lá na Bíblia. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E na mesma noite, um pouco mais tarde, uma adolescente lá de 13, 14 anos fala assim: ei, tio, você não era um deles também? Você não andava com esse Jesus aí? Não, que é isso? Nem sei. Jesus, como é que chama? Nem sei quem é. 3 vezes na mesma noite, Pedro negou Jesus. A grande pergunta para todos nós, nessa noite e nessa série, a grande pergunta: você consegue crer em Deus, mesmo quando não há evidências da ação de Deus na sua vida? Nós estamos vivendo um momento de incertezas no país, na economia. Quem frequenta supermercado, como eu, os preços não param de subir, e
parece que todo mundo só fala em crise, qualquer lugar que você vai, o assunto é esse, o assunto do momento. Você consegue crer em Deus, mesmo quando não há nenhuma evidência, mesmo quando está difícil, mesmo quando parece que não tem esperança, você consegue crer em Deus quando não há evidências da ação de Deus na sua vida? Esse é o nosso desafio, essa é a nossa pergunta, e a resposta a essa pergunta é que vai dizer se a gente vai viver uma vida com esperança ou sem esperança. É a nossa resposta a essa pergunta. Por isso que nessa série, e isso é só o começo, nós vamos vamos sempre voltar nessa reflexão, que é a questão da fé. Nessa série a gente vai explorar esse assunto da confiança em Deus nos momentos de incerteza, porque os momentos de incerteza são inevitáveis. Todos nós passamos por momentos de incerteza. Então, nosso desafio nessa série é descobrir se podemos confiar em Deus mesmo nesses momentos de incerteza. E aí vamos descobrir aonde está a nossa esperança. Bom, mas vamos fazer um exercício aqui de imaginação, tá? Lido isso tudo, essa tensão, traição, morte, sangue. Diante de tudo isso aqui, se a gente pudesse fazer num exercício de imaginação, a gente chamar os 11 discípulos aqui, vamos deixar o Judas de fora disso? Se a gente pudesse chamar os 11 discípulos, aqui agora, na nossa frente, estamos exercitando a imaginação. Se a gente colocasse os 11 aqui, na nossa frente, e fizéssemos uma pergunta para eles. Qual foi o pior momento na vida de vocês? Na caminhada com Jesus? Qual foi o momento mais tenso, mais difícil, mais complicado, mais cheio de incerteza, mais desesperador no tempo que vocês andaram com Jesus? Eu acho, tá? Aqui é uma especulação. Eu acho que os 11 iriam dizer, foi essa noite. Ali foi o pior momento. Tiveram uma outra dificuldade assim, no caminhar com Jesus, mas aquela noite que nós acabamos de ler aqui, foi o pior. Sem dúvida nenhuma, os acontecimentos que começaram ali, aquela noite, foi o momento mais difícil, mais tenso de toda a nossa caminhada com Jesus. Certo? Respondido. Mas aí se eu fizesse uma segunda pergunta para eles. Qual foi a maior obra de Deus que vocês viram no tempo que vocês caminharam com Jesus Cristo, durante aqueles 3 anos? Qual foi a maior obra de todas que Deus fez? Então, alguns talvez iam se lembrar de Jesus curando, que Jesus fez. Alguns iam se lembrar de Jesus curando cegos, surdos, expulsando demônios, e a pessoa ia começar a fazer um comparativo, talvez. Ou então, ressuscitando um morto, né? Acontecimento inusitado, gigantesco, de importante, ou alimentando 12.000 pessoas. Mas eu acredito que se a gente perguntasse para eles qual foi o momento onde vocês viram a maior ação de Deus durante o tempo que vocês conviveram com Jesus, eu tenho certeza que eles iam apontar para o mesmo episódio. Porque aquele episódio que levou Jesus à morte, e que 3 dias depois Jesus ressuscitou dos mortos, aquele episódio mudou a história da humanidade. Aquele cordeiro imolado, aquele sangue, aquele corpo, aquele sangue derramado, purificou o pecado de toda a humanidade. Portanto, o pior momento que eles viveram e o maior e mais importante momento coincidem no mesmo acontecimento. Não é interessante? Não é interessante observarmos isso? Porque Jesus, com a ressurreição de Jesus, ele salvou a humanidade, não tinha nada maior do que isso que Jesus podia ter feito. E eles presenciaram esse acontecimento. Eu sei que é uma mensagem difícil, mas é uma mensagem
que mostra o seguinte, que Deus pode pegar algo completamente quebrado, destruído, arrebentado e transformar na maior de suas obras. Essa mensagem significa que Deus pode pegar aquela pior situação, a mais difícil que você estiver vivendo, ou ainda vai viver, ou já viveu, a pior de todas, e transformar na sua maior obra na sua vida. Essa que é a mensagem. De uma situação sem esperança, para uma situação da melhor obra de Deus de todos os tempos na sua vida. Essa é a mensagem, esse é o milagre que pode acontecer nas nossas vidas. Mas eu sei que talvez alguns estão pensando assim, eu entendi, mas amanhã eu tenho que pagar aluguel, amanhã de manhã, em que isso me ajuda? Ou então, essa mensagem talvez não vai trazer meu marido de volta, ou minha esposa, ou não vai pagar minhas contas, em que isso me ajuda? Eu acredito que essa palavra te ajuda a crer que quando você busca a Deus, Deus está no controle da sua vida, mesmo quando você não sente e quando você não vê. Mesmo quando está muito difícil, mesmo quando você não consegue levantar da cama, de tão pesado que está. Mesmo quando você chora à toa, por qualquer coisa, um comercial de televisão te faz chorar, porque você está muito sensível, seu subconsciente está na frente do seu consciente. Mesmo nessas situações, Deus está no controle da sua vida. Deus não está no controle da humanidade, eu já falei isso recentemente aqui, de todas as coisas, ou de quem não busca a Deus, mas das pessoas que buscam a Deus, dos seguidores de Jesus, que foi a série que a gente acabou de terminar semana passada, dos seguidores de Jesus, Deus está no controle das nossas vidas. E eu sempre me lembro de um versículo que eu ouvia na minha casa, desde pequenininho, e que todos vocês devem conhecer. Está lá em Romanos 8, 28, que diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Será que em todas as coisas está incluído esse momento de incerteza que talvez você esteja vivendo hoje? Se é todas as coisas, é bem possível que a resposta seja sim. Então nós podemos ter essa confiança de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Na semana que vem nós vamos ouvir um testemunho aqui de arrepiar. Muito interessante. Disso que nós estamos falando. De uma pessoa que não tinha esperança nenhuma. E o que Deus fez naquele momento que ela não tinha esperança. Mas hoje, antes de você ir embora daqui, eu queria te desafiar a pensar, a crer que por mais que possa parecer difícil a situação que você esteja vivendo hoje, Deus pode estar preparando a maior de todas as obras na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Então a gente devia se alegrar com isso, de verdade. A gente devia se alegrar com isso. Mesmo que o coração esteja apertado. Mas é essa hora que você demonstra a sua confiança em Deus. Com todas essas histórias. Se você está passando por esses momentos, esse é um ótimo livro para você ler. Excelente. Você vai ver dezenas, centenas de histórias de incerteza, onde Deus estava no controle. E, passado um tempo, olhando-se para trás, você fala, puxa vida, aquilo precisava ter acontecido para que essa obra fosse completa. A minha vida é um exemplo disso, eu já contei para vocês. Pior momento da minha vida, pior de todos, 98, 97, 1997, 98, pior de todos. Desespero, angústia,
tudo. Foi quando Deus fez a maior obra dele na minha vida. A partir dali, eu decidi servir a Deus. Então, isso que está acontecendo com você, o que está acontecendo com muitas das pessoas que você conhece, pode ser a oportunidade de se conhecer profundamente esse Deus e de experimentar a maior obra de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, não é fácil olharmos para os nossos problemas, as nossas dificuldades, os relacionamentos quebrados, ou a situação financeira, ou a fragilidade nos negócios, a insegurança no emprego, Deus. Não é fácil olhar para isso e crer e confiar. Mas o que nós estamos aprendendo nessa noite, Pai, com outros exemplos de pessoas que viveram coisas muito piores, o que nós estamos aprendendo, Senhor Deus, é que sim, o Senhor pode estar fazendo nesse exato momento a sua maior obra nas nossas vidas. E nós cremos nisso, Senhor Deus. Eu declaro de todo o meu coração, eu creio nisso, Pai. Eu creio no Teu poder. Eu creio que o Senhor tem o controle da vida daqueles que o amam e que o seguem. Então, Deus, refrigera a nossa alma, Senhor Deus. Alivia as nossas dores. Mas cria em nós, Senhor Deus, um coração confiante, Pai. Que a gente possa passar por seja o que for, certos de que o Senhor pode estar exatamente nesse momento fazendo a sua maior obra nas nossas vidas. Eu creio nisso e oro por todos os meus irmãos, os abençoando em nome de Jesus. Amém. A gente ainda vai cantar uma música que fala muito sobre isso e que eu acredito que pode fortalecer cada um de vocês ainda. Escutas meu clamor, se a noite escura estás, Tu és o meu louvor, Tua luz me guiará. Não temerei, debaixo dos meus pés o inimigo está. És meu refúgio e força, Tu me defenderás. Não temerei, eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, Sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Minha força está em Ti, Tu me libertarás. Teu nome tem poder, sei que comigo estás. Não temerei, não temerei. Eu sei quem vai à frente e quem me guardará. Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, Sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Nada poderá me deter. O mundo
Eu sei quem vai à frente e quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Eu sei quem vai à frente, eu sei quem me guardará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. Seu reino é para sempre, sua mão me guiará. O Deus do universo sempre ao meu lado está. O Deus do sempre ao meu lado está. Uma excelente semana a todos e o Deus do universo que os guarde. Amém?